Olá! Hoje vamos mergulhar numa parte bem específica, mas essencial do exame neurológico, os nervos cranianos 7 a 12. A gente tem aqui um material que detalha como fazer essa avaliação. A ideia é desmembrar isso, sabe? Entender o que cada teste, cada manobra nos diz sobre como o sistema nervoso está funcionando. Por que é tão importante observar um sorriso ou como a língua se move? Especialmente para quem está aprendendo ou precisa usar isso no dia a dia. Ok, vamos lá. Exato. É fundamental pensar nesses nervos como janelas, né? Janelas para o funcionamento do cérebro, do tronco encefálico. É uma ferramenta clínica do nosso cotidiano, mas com um poder de diagnóstico enorme. Perfeito? Então, começando pelo sétimo par, o nervo facial, o sétimo. Ele faz um monte de coisa, sensorial, autonômica, mas no exame físico rápido, o foco acaba sendo a parte motora do rosto. Aqueles testes clássicos. Pedir para levantar as sobrancelhas, fechar os olhos bem forte, resistindo quando a gente tenta abrir. Isso, e também mostrar os dentes, ou dar um sorriso forçado, e inflar as bochechas, segurando o ar contra a nossa pressão. Parece simples, né? Parece. Mas a interpretação, aí a coisa muda. Ah, a interpretação é o pulo do gato. O fascinante aqui é diferenciar uma lesão do próprio nervo, lá fora do cérebro, que a gente chama de periférica, de uma lesão lá dentro do cérebro, que está afetando o controle dele, a lesão central. Na paralisia periférica clássica, tipo a paralisia de Bell, a fraqueza pega a metade inteira da face. A pessoa não levanta a sobrancelha, não fecha o olho direito, o canto da boca cai, tudo do mesmo lado. Entendi. Metade do rosto todo comprometido. E na lesão central, tipo num AVC, como fica? Aí geralmente é diferente. A fraqueza pega mais a parte de baixo da face e do lado oposto à lesão no cérebro. Ou seja, o canto da boca pode cair, mas a pessoa consegue sim levantar as sobrancelhas dos dois lados. Ah, Isso rola porque a parte de cima da face, principalmente o músculo da testa frontal, ele recebe comando dos dois lados do cérebro. É como se tivesse uma dupla segurança, sabe? Uma redundância. entendi. Tipo um backup. Se um lado do cérebro falha, o outro ainda consegue mandar o sinal para a testa levantar. Exatamente. Então, olhar para a testa é um divisor de águas. Se a testa mexe normal, o problema tende a ser central. Se a testa está parada junto com o resto daquele lado da face, o problema tende a ser periférico, no nervo mesmo. Nossa, que detalhe importante. E fundamental, porque as causas e a urgência são totalmente diferentes, né? Uma paralisia periférica pode ser uma inflamação, algo tratável. Uma central pode ser um AVC, que é uma emergência médica. Essa simples olhada na testa direciona tudo. Faz todo sentido. Bom, seguindo então para o oitavo nervo, o vestíbulo coclear, o VI. Duas partes aqui. Audição, que é a parte coclear, e equilíbrio, a parte vestibular. Vamos começar pela audição. O teste mais básico, aquele de triagem, é esfregar os dedos perto de cada ouvido, né? E perguntar se o som está igual dos dois lados. Isso, um teste bem grosseiro, mas útil. Se a pessoa já tem alguma queixa de audição ou se esse teste aí dá alguma diferença, aí a gente precisa ir além. É aí que entram os testes de Weber e Rini, usando o diapasão. Exatamente. Geralmente se usa um diapasão de 512 Hz ou às vezes 256 Hz. É bom lembrar também da presbiacusia, aquela perda natural com a idade, para sons mais agudos, para não confundir os achados. Certo. E o objetivo desses dois testes, Weber e Rini, é diferenciar o tipo de perda auditiva, né? Isso. Basicamente, separar se é uma perda condutiva, ou seja, o som tem dificuldade para chegar lá no ouvido interno, tipo por causa de cera, problema no tímpano, nos ossinhos, ou se é uma perda sensorio-neural, que aí o problema está na recepção do som lá na cóclea ou na transmissão do sinal pelo nervo para o cérebro. Ok? E o Weber, como é feito? Diapasão vibrando no meio da testa. Isso, e a pergunta é, o som está no meio, igual dos dois lados, ou está mais forte em um dos ouvidos? E a interpretação? Bom, aqui pode ser um pouco contraintuitivo. Se o som vai mais para um lado, por exemplo, para o esquerdo, pode ser uma perda condutiva no esquerdo. O bloqueio externo faz a vibração pelo osso ser sentida mais forte ali. Ah, interessante. Ou pode ser uma perda sensorio-neural no direito.
O ouvido direito não capta bem o som, então o esquerdo, que está normal, parece ouvir mais alto. O Weber sozinho não diz tudo. Entendi. Ele aponta uma diferença, mas precisa do Rini para ajudar a classificar. Como o Rini funciona? Ele compara a condução pelo osso com a pelo ar. Certo. Exato. A gente põe o diapasão vibrando no osso mastoide, aquele ossinho atrás da orelha, pede para a pessoa avisar quando parar de ouvir. Certo. Assim que ela sinaliza, a gente tira do osso e aproxima o diapasão ainda vibrando da entrada do canal auditivo e pergunta se ela voltou a ouvir. E o normal é? O normal é ouvir melhor e por mais tempo pelo ar do que pelo osso. Então a pessoa deve voltar a ouvir quando a gente aproxima do canal. Isso é o Rini positivo, que significa condução aérea maior que a óssea, CA-COO. Acontece no normal e na perda sensorio-neural. E se ela não voltar a ouvir pelo ar? Aí é um Rini negativo. Significa que a condução óssea foi melhor ou mais longa que a aérea, CO-CA. Isso aponta para uma perda condutiva. O som pelo ar está tendo dificuldade de passar. E na perda sensorio-neural? Na sensorio-neural, a relação normal CA-COO geralmente se mantém, mas a pessoa pode ouvir por menos tempo nas duas vias, tanto óssea quanto aérea. Juntando o Weber e o Rini, a gente consegue ter uma boa ideia do tipo e do lado da perda. Muito bom. Conectando os pontos. Agora, a outra parte do oitavo nervo, a vestibular do equilíbrio, aí temos a manobra de Dix-Hallpike e o teste do impulso cefálico. A Dix-Hallpike é bem específica para VPPB, né? Aquela vertigem posicional paroxística benigna, dos cristais soltos nos canais do ouvido. Exatamente. A manobra envolve deitar a pessoa rapidamente, com a cabeça virada para um lado e um pouco pendente para fora da maca. E a gente fica observando os olhos dela. Buscando o quê? Nistagmo. Isso. Um tipo bem característico de nistagmo, que é aquele movimento involuntário dos olhos, geralmente rotatório, e que demora uns segundos para começar. E claro, a pessoa tem que sentir a vertigem junto. Se isso acontece, confirma bastante a VPPB, que é uma causa periférica, lá do labirinto. Entendi. E o teste do impulso cefálico, o material que a gente viu, frisa bem. Fazer só em quem está com sintoma ativo de vertigem. Por quê? Correto. Esse teste é super importante na avaliação da vertigem aguda, na emergência, por exemplo. O objetivo dele é diferenciar rapidinho se a causa é periférica, tipo uma neurite vestibular, que é uma inflamação do nervo, ou se é central, que pode ser algo grave, como um AVC no cerebelo ou no tronco. Entendi a urgência. E como ele é feito? A gente segura a cabeça da pessoa, pede para ela fixar o olhar no nosso nariz? Isso. E aí a gente faz um movimento pequeno e rápido com a cabeça dela para um dos lados, de forma imprevisível. E o que a gente observa? A gente observa se os olhos dela conseguem manter a fixação no nosso nariz durante esse movimento rápido da cabeça. Se os olhos ficam grudados no alvo, sem desviar, significa que o reflexo vestibulo-ocular está funcionando bem. E isso é bom, certo? Em geral, sim. Mas num paciente com vertigem aguda e intensa, um teste do impulso cefálico normal, olhos ficam fixos, é paradoxalmente um sinal de alerta. Aumenta a suspeita de uma causa central, como um AVC. Nossa! E se os olhos não ficam fixos? Se os olhos são levados junto com o movimento da cabeça e logo depois fazem um movimento rápido de volta para o alvo, uma sacada corretiva para refixar o olhar, aí o teste é anormal. Isso indica que o reflexo vestibulo-ocular daquele lado falhou. E o que isso sugere? Isso sugere fortemente um problema ali no labirinto ou no nervo vestibular daquele lado, ou seja, uma causa periférica para vertigem aguda. Esse teste ajuda muito a direcionar a investigação na hora. Uau! Aqui é onde fica realmente interessante, né? Perceber como essas manobras, que podem parecer até simples na execução, exigem um conhecimento profundo e muita prática para interpretar direito e tirar conclusões tão importantes. Dominar essa semiologia é fundamental.
E para quem está nessa caminhada, aprendendo na área da saúde, ter as ferramentas certas para consolidar esse conhecimento faz toda a diferença. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos que vão direto ao ponto, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. É um recurso muito valioso mesmo. medicoub.com.br. Fica a dica. Bom, voltando aqui para a nossa sequência, depois do 8º nervo, a gente avalia o 9º, glossofaríngeo, e o 10º, o vago. Meio que juntos, né? Olhando lá na garganta. Isso. Geralmente a gente avalia a função motora deles, que atua ali no palato mole e na faringe. O teste clássico é pedir para a pessoa abrir a boca e dizer "ah" prolongado. E a gente olha com uma lanterna. Procurando o que exatamente? Simetria na elevação do palato mole, o céu da boca lá no fundo. Ele tem que subir por igual dos dois lados. E a úvula, aquela campainha que fica pendurada no meio, tem que se manter centralizada ou subir retinha. E se não tiver simétrico? Se um lado sobe menos ou a úvula desvia? Se um lado do palato não sobe direito ou se a úvula é puxada para um dos lados, isso indica fraqueza do lado oposto ao desvio da úvula. O lado forte puxa a úvula para ele. Ah, entendi. O lado que funciona bem ganha. Exatamente. Isso pode ser um sinal de lesão do nervo vago ou glossofaríngeo daquele lado que está fraco. É importante porque pode indicar risco de disfagia, dificuldade para engolir e aspiração. E o reflexo do vômito, o gag reflex? Entra aqui também. Pode ser testado, sim, tocando o fundo da garganta com um cotonete ou espátula. Mas a ausência dele, principalmente se for dos dois lados, nem sempre significa um problema. A observação da elevação do palato costuma ser mais útil para ver assimetrias. Certo. Próximo da lista. Nervo acessório, o XX. Quais músculos ele comanda? Basicamente, 2 músculos importantes. O esternocleidomastoideo, ou ECM, que é aquele músculo grande na lateral do pescoço, e um músculo trapézio, aquele grande que pega os ombros e a parte de cima das costas. E como a gente testa o ECM? A gente pede para a pessoa virar a cabeça contra a resistência da nossa mão, para um lado e para o outro. O detalhe importante é que para testar o ECM direito, a gente pede para a pessoa virar a cabeça para a esquerda contra a nossa mão. E vice-versa. A ação dele na rotação é contralateral. Entendi. E o trapézio? É o de encolher os ombros. Isso. O teste clássico é pedir para a pessoa elevar os ombros, encolher, contra a resistência das nossas mãos apoiadas nos ombros dela. Uma fraqueza que, ou no ECM, pode indicar lesão do nervo acessório. Faz sentido. E, para fechar nossa lista, o 12º nervo. Hipoglosso, o 12L. Esse é o da língua, né? Exatamente. É o nervo motor da língua. O teste é bem direto. Pede para pôr a língua para fora? Isso. Pedir para colocar a língua para fora, bem reta, e observar se ela fica na linha média. Depois, pedir para mover a língua rapidamente de um lado para o outro. E qual é o sinal de alerta aqui, o que a gente procura? O principal é o desvio da língua quando ela é colocada para fora. Se existe uma lesão do nervo hipoglosso de um lado, por exemplo, o esquerdo, Sim. quando a pessoa protrui a língua, ela vai desviar para o lado da lesão, ou seja, vai apontar para a esquerda. Ah, ela desvia para o lado fraco. Por quê? Porque o músculo genioglosso, que é o principal para pôr a língua para fora, do lado que está funcionando bem, o direito, no nosso exemplo, ele empurra a língua para frente e para o lado oposto. O músculo do lado lesionado, esquerdo, não consegue fazer essa força de oposição. Então, a força do lado bom empurra a língua e ela acaba apontando para o lado que está paralisado. Que interessante. Além do desvio, tem mais alguma coisa para observar? Sim, pode-se observar também se há atrofia da língua ou fasciculações, que são aqueles pequenos tremores musculares geralmente indicando uma lesão do próprio nervo ou do neurônio motor inferior. E claro, uma fraqueza na língua pode causar dificuldade para falar, a disartria e para manipular o alimento na boca. Uau! Então passamos por todos eles, do 7º ao 12. Vimos a face, audição, equilíbrio, o palato e a úvula, os movimentos do pescoço e ombros e, finalmente, a língua. Testes como Weber, Rini, Dix-Hallpike, impulso cefálico. É bastante coisa para avaliar e interpretar.
No fim das contas, o que tudo isso significa junto? Significa que, com essas manobras, muitas vezes usando só as nossas mãos, os nossos olhos e um diapasão, a gente consegue ter um mapa funcional incrível de partes muito importantes do sistema nervoso. A gente consegue ter pistas fortes sobre onde um problema pode estar, é dentro do cérebro, é no tronco encefálico, é no nervo periférico. A gente consegue caracterizar melhor os déficits, como a perda auditiva, a vertigem. É a essência da semiologia neurológica, né? Usar o raciocínio clínico para decifrar os sinais do corpo e tentar localizar a lesão, muitas vezes antes mesmo de qualquer exame de imagem. É uma ferramenta diagnóstica muito poderosa. Uma análise que já nos mostra a riqueza de informação que está ali esperando para ser interpretada nesses exames. Cobrimos então os nervos cranianos de V até 12 e fica aqui, talvez, uma reflexão para a gente levar. Esses nervos controlam funções tão básicas, tão automáticas no nosso dia a dia: sorrir, ouvir, manter o equilíbrio, engolir, falar. A gente nem pensa nisso. E a avaliação clínica já é tão sofisticada hoje. O que será que o futuro reserva? Será que, com novas tecnologias, talvez, se juntando a esses exames clássicos, a gente vai conseguir ter uma visão ainda mais clara, mais precoce, da saúde do nosso cérebro? Detectar problemas mínimos antes que eles causem um impacto maior? Fica a pergunta no ar.